Hoje você vai aprender na prática como realizar o exame da prova do laço, também conhecido como teste do torniquete. Para que serve o exame da prova do laço? É um teste de fragilidade capilar, utilizado principalmente para o diagnóstico da dengue. Então, quando o paciente passa com sintomas de dengue no consultório, o médico vai pedir esse exame. E quem pode realizar esse exame? O enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem, com a supervisão do enfermeiro. O próprio médico pode realizar o exame e o biomédico também realiza esse exame. Todos esses exames devem seguir a técnica à risca. Para isso, o profissional deve ser um profissional capacitado. Maravilha? Meu nome é Emerson, eu sou conhecido como professor Emerson Marques, enfermeiro e professor de enfermagem, com mais de 26 anos de experiência, trabalhando na assistência e dando aula. Estou aqui para te trazer conteúdo que agrega em conhecimento, em humanização, em competência técnica, científica, profissional e te fazer um profissional diferenciado. E eu quero inclusive apresentar para você o meu curso de cálculos de medicamentos. Se você tem dificuldade com cálculos de medicamentos, se você perde o sono, você precisa aprender comigo. Eu desenvolvi uma metodologia especial para que você aprenda de fato os cálculos de medicamentos. Vou deixar o link do meu site aqui, ó, tá? Ele vai ficar passando aqui e aí você pode acessar, tá bom? E seja membro aqui do Clube de Membros no canal do YouTube. Vamos lá. Para fazer o teste da prova do laço, o que você vai precisar? Você vai precisar de um aparelho de pressão, o esfigmomanômetro. Você vai precisar do estetoscópio para aferir a pressão arterial. Você também vai precisar de uma caneta e de uma régua, ou o que substitui essa régua é uma tarjetinha, um cartãozinho que ele já tem a medida de 2,5 por 2,5. É um molde, né, que você já pode fazer a marcação no braço do seu paciente. Você também precisará de um relógio ou um cronômetro, porque você vai precisar cronometrar o tempo. Maravilha? Em relação ao esfigmomanômetro, por que a gente precisa do esfigmomanômetro? Porque eu vou posicionar o esfigmomanômetro no braço do paciente e com o auxílio do estetoscópio, nós iremos aferir a pressão do paciente. Aferindo a pressão do paciente, eu identifico a pressão sistólica e diastólica, que inclusive aqui no canal eu vou deixar um cardzinho aqui, ó, se você quiser saber como é a técnica passo a passo para você aprender a aferir a pressão arterial, eu tenho esse vídeo aqui no canal também e vou deixar o card aqui. É só você clicar e assistir para aprender a técnica. Tem diversos vídeos sobre sinais vitais aqui no canal, tá bom? Você pode aproveitar e assistir todos. E não esqueça de deixar aquele like para incentivar o nosso trabalho, ok? Então nós vamos aferir a pressão arterial e identificar o valor sistólico e o diastólico. Identificando o valor sistólico e diastólico, nós precisamos saber qual é a pressão arterial média, qual é o valor da pressão arterial média. E existe uma formulazinha que é muito simples. Você vai pegar o valor da pressão sistólica, vai somar ao valor da pressão diastólica e depois que você tem esse resultado, você divide por 2. Um valor assim muito, mas muito tranquilo para você poder fazer com bastante segurança é a pressão 120 por 80. Isso é só um exemplo, tá bom, gente? Só um exemplo. 120 por 80, tá? Então 120 a pressão sistólica, 80 a pressão diastólica. Quando você soma 120 mais 80, você tem o valor de 200. Aí você vai dividir por 2. Qual será o resultado? 200 dividido por 2, 100. Então, para uma pressão arterial de 120 por 80, o valor da pressão arterial média é 100, ok?
Vou colocar aqui outros exemplos de outros valores de pressão para você entender que, de acordo com o valor de pressão que você identificar no seu paciente, você terá um valor de pressão arterial média específica para cada paciente, ok? Não vai sair por aí achando que você vai sempre insuflar, vai deixar aqui como pressão arterial média 100, que não é isso. Para cada paciente tem um valor de pressão arterial média, ok? Vamos lá. Então, primeiro, eu vou aferir a pressão arterial da nossa paciente para identificar valor sistólico e diastólico e depois fazer o cálculo para ter o valor da pressão arterial média. Aí, ó, para provar que nem todas as pressões, nem todos os pacientes têm uma pressão arterial média de 100, a pressão da nossa paciente está 90 por 60. 90 por 60. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai precisar inflar o ponteirinho aqui do aparelho de pressão na pressão arterial média, nem 90 e nem 60. Então, como eu faço o cálculo? 90 mais 60 dá 150. 150 dividido por 2, 75. Então, eu vou deixar o ponteirinho aqui, ó, em 75, ou seja, na pressão arterial média. E qual é o tempo que eu devo deixar esse aparelhinho aqui inflado com a válvula fechada para poder fazer a leitura do nosso exame? Para o paciente adulto, é o tempo de 5 minutos. Para crianças, 3 minutos. Ok? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer também? Para isso, a gente trouxe aqui, ó, a régua e a caneta. E aí, o que a gente vai fazer com a régua e essa caneta? Vamos fazer aqui um quadrado no antebraço do paciente com a medida de 2,5 por 2,5 centímetro. Vamos lá. Professor, tem que ser tão retinho assim, com a régua, Porque às vezes o posicionamento do braço do paciente, ele não ajuda muito para você posicionar a régua. Não tem problema, tá? Você precisa ter esse espaço aqui delimitado. Por quê? Porque a gente vai fazer agora a outra parte do exame. Como eu já sei qual é o valor da pressão arterial média, então eu vou inflar, vou deixar 5 minutos a válvula fechada, com o valor aqui da pressão arterial média. Depois desse tempo, nós faremos a leitura, ok? Então, agora eu vou inflar até os 75, ok? Então, vamos lá, ó. Preciso de estetoscópio agora? Não preciso mais do estetoscópio. Eu utilizei o estetoscópio apenas para saber qual era a pressão arterial da nossa paciente, ok? Agora eu já sei qual é o valor da pressão arterial média. Vou inflar até os 75. Vamos lá. 75. Ok. A partir de agora, vamos marcar 5 minutos. Durante esses 5 minutos, você vai conversando com o seu paciente, para ajudar com que ele fique calmo, que a gente sabe que esse exame ele incomoda um pouco, porque aperta o braço, tem paciente que refere dormência, enfim, a gente pede para ele manter-se relaxado, e a gente vai conversando, vai tentando acalmar, tá bom? Enquanto isso, a gente vai aguardando dar o tempo de 5 minutos para poder fazer a leitura e identificar aí qual é o resultado desse exame, ok? Ok, já deu o nosso tempo aqui, 5 minutinhos.
Reparem que o braço da nossa paciente ficou aqui um pouco cianótico, né? Um pouco roxo. Isso é normal. Por isso que a gente tem que orientar bem o nosso paciente para ele não se assustar, tá? Ó, soltei a válvula. Então agora, o que a gente tem que fazer? Agora a gente aguarda aí em torno de 2 minutos, né? Para que a circulação da nossa paciente aí já volte ao normal, até porque eu estava prendendo um pouco a circulação, para poder fazer a leitura desse exame, tá joia? Vamos lá, o que eu devo identificar dentro desse quadradinho aqui, que eu desenhei no antebraço do nosso paciente, na região anterior do antebraço, né? Ele pode se apresentar positivo ou negativo. E como eu identifico isso, professor? Bom, nós vamos buscar na região do antebraço aqui, principalmente dentro do quadradinho que a gente desenhou, presença de petequias. O que são petequias? São pequenos pontinhos vermelhos ou roxos que se apresentam quando o paciente apresenta fragilidade capilar. Então, o capilar, ele se rompe e libera uma quantidade muito pequena de sangue e vários pontinhos, tá? Então, dentro dessa área delimitada aqui, ó, para que o resultado seja positivo, então, deve apresentar pelo menos aí 20, né? Então, a partir de 20 petequias dentro desse quadradinho, o paciente ele vai apresentar também fora do quadradinho, tá? Mas o que interessa pra gente é dentro dessa área que nós delimitamos, tá? Então, a partir de 20 petequias, o resultado é positivo. E é claro, o médico vai reavaliar esse paciente, vai pedir uma sorologia e aí ele vai confirmar o resultado do diagnóstico que ele está buscando, ok? No caso para crianças, a partir de 10 petequias. Então, adulto, 20 petequias, criança, 10 petequias. Você tem alguma sugestão para um próximo vídeo? Coloque no comentário aqui também. E aproveite, compartilhe esse vídeo para levar o conhecimento e a informação ao mundo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação. Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço. Saudações!